Eu comprei um filme em mídia física pela primeira vez em alguns anos e isso me fez refletir sobre como a internet fritou a nossa cabeça. Olá, eu sou o Pedro Alcântara e o vídeo de hoje é para todo mundo que tem a minha idade, para quem é mais velho, para quem é mais novo, mas principalmente para quem trabalha em alguma grande empresa de streaming, porque eu vou dar duas dicas de como fazer a sua empresa se destacar ainda mais sobre as outras. Mas antes, eu vou falar qual foi o filme que eu comprei e por quê. Eu comprei o Blu-ray do filme Checkmate, no original Lucky Number 11, porque eu não achei ele em lugar nenhum. Eu tinha visto esse filme há mais de 10 anos, quando eu era pré-adolescente, tinha achado super divertido, e quando eu decidi rever, eu não achei em nenhum serviço de streaming. Claro que você pode pensar aí que eu deveria ter obtido esse filme por meios ilegais, mas não é o tipo de comportamento que eu quero estimular aqui. Afinal, eu sou contra piratearem a minha voz e a minha imagem. Pois bem, eu tive que comprar e pude confirmar que o filme continua sendo muito divertido e do meu agrado. A experiência de ver filme hoje em dia é muito diferente da de ver filme antigamente, e eu posso te afirmar que é porque acabaram as locadoras. Não, eu não acho que elas precisam voltar. E sim, eu sei que os streamings são muito mais práticos, mas a diferença que eu vou citar não tem a ver com nostalgia, e sim uma interação essencial pra gente como ser humano. Hoje em dia, o algoritmo das plataformas indica o que pode ser do nosso interesse baseado no que a gente já viu. A máquina pode aprender o que é do seu agrado e te mandar mais coisas naquele estilo. Mas na época das locadoras, a gente falava com uma pessoa que estivesse trabalhando lá. Um ser humano 100% diferente de você, com outras vivências e outro gosto. Diferentemente do algoritmo, que vai se basear só no seu gosto e nas diretrizes da plataforma, o balconista da locadora podia te trazer uma experiência muito mais complexa, porque ia envolver o gosto dele. Aí você poderia conhecer filmes que você nunca ia considerar assistir e descobrir várias preferências novas. Claro, nem sempre essa pessoa ia acertar, mas até aí nem o algoritmo acerta toda vez. Mas mesmo nesses casos, não é uma grande perda, porque na pior das hipóteses você vai conhecer melhor a sua própria essência, saber alguma coisa que não te agrada, talvez até mais do que o algoritmo. Nas plataformas de streaming, se você vê alguns filmes de um gênero ou estilo, a plataforma vai ficar te empurrando só coisa parecida com aquilo, e alguns tesouros do audiovisual vão ficar lá mofando no catálogo sem você nem sonhar. E atenção aí, caso você trabalhe para algum serviço de streaming, a primeira dica para você sugerir numa próxima reunião: ofereça aos clientes a navegação sem algoritmo. Não precisa desativar as sugestões da plataforma, mas deixa isso ser opcional. Para enriquecer mais ainda a experiência, vocês vão precisar contratar uma equipe de arquivistas, bibliotecários, críticos de cinema e TV. Eu sei que vocês já trabalham com profissionais como eles, mas o ideal seria aumentar um pouquinho a equipe para reformular toda a organização do catálogo. Eu garanto que o primeiro streaming que fizer isso e anunciar isso vai segurar muito assinante e conquistar muitos outros. Daqui a pouco eu dou outra dica, mas antes eu quero me aprofundar nessa história aí do algoritmo. Não são só os streaming de filme e série que funcionam assim. Basicamente tudo na internet tem um algoritmo, principalmente as redes sociais. E isso é um problema. Primeiro porque as redes vão limitar o que você vai ler ou assistir, e segundo porque é muito triste que a internet possa te dar acesso a todo o conhecimento do mundo e você fique se limitando só às mesmas coisas que você já viu e já sabe. Você já deve ter brigado com alguém na internet e não deve nem lembrar direito qual foi o motivo. E você não conseguiu expor o seu ponto de vista, outra pessoa não conseguiu expor o ponto de vista dela e ninguém aprendeu nada com ninguém. A gente passa o dia inteiro só tendo as nossas opiniões validadas, e quando a gente se depara com alguém que pensa diferente, não é alguém que pensa um pouco diferente. Sempre vai ser alguma coisa muito extrema, e até as crianças são expostas a isso, porque a internet é terra de ninguém, e não deveria ser. Se você tem mais ou menos 30 anos, já parou para pensar que quando você era criança você tinha espaços virtuais adequados para as crianças, e hoje em dia a internet para as crianças não existe mais? O mesmo lugar onde você está brigando com algum estranho, sem motivo algum, é o lugar onde as crianças vão ver coisas que elas não deveriam ver, e ninguém vai ter controle sobre isso. Isso sem contar a quantidade de crimes que são cometidos, planejados, anunciados e divulgados na internet. Aliás, falando em aprender com os outros, já perceberam que as plataformas não gostam que vocês saiam delas para outro site? É impossível que todas as informações importantes estejam num lugar só. O ideal é a gente navegar entre fontes diferentes sobre o mesmo assunto para poder entender e formular uma opinião. Mesmo assim, a gente vê as notícias num feed da rede social, só lê a manchete e nem clica para ver a história inteira, porque as redes sociais são desenhadas para fazer parecer que aquilo ali é o suficiente. E se eu colocar muitos links de referência nesse vídeo aqui, por exemplo, o alcance dele talvez seja um pouco menor. Nem com os nossos amigos a gente conversa mais. Eu sei que tem alguém por quem você tem muito carinho e que mesmo assim você não conversa com essa pessoa faz muito tempo.
muitos meses talvez. A gente vê os stories da pessoa, vê que ela tá viva, não interage e só se dá por satisfeito, sem nem considerar uma troca de ideias com essa pessoa. Porque a plataforma meio que te convence que tá tudo certo, e faz você achar que você tá super próximo, tanto dos seus amigos quanto das pessoas famosas, quando na verdade você tá distante de todo mundo. Eu tô citando um monte de problema aqui, e agora eu vou explicar qual eu acho que deve ser a solução. Eu já adianto que é um assunto meio polêmico, mas eu peço que você continue no vídeo, mesmo que você discorde do que eu vou falar, porque aí você pode entender melhor o meu lado, e isso é muito importante. Mesmo que depois você continue pensando diferente de mim. Eu tenho até amigos que pensam diferente de mim. E a gente troca ideia e se entende. E aí fica tudo bem. Vamos lá. A solução é regulamentar as plataformas e as redes sociais. Eu sei que cada plataforma já tem suas próprias diretrizes, mas todos os dias a gente vê exemplos que provam que essas diretrizes e termos de uso não resolvem muitos problemas. Caso você seja alguém que discorda dessa ideia, eu imagino que uma das suas maiores críticas a essa regulamentação seja a possibilidade das redes sociais sofrerem censura. E esse é um medo válido, mas eu tenho um contraponto. Os algoritmos já não são uma forma de censura? A plataforma só mostra pra você o que ela quer e ainda te convence de que aquilo foi moldado à sua vontade, enquanto um monte de informação e conteúdo diferente deixa de aparecer no seu feed, te impedindo de expandir seus horizontes e sem nenhuma transparência. Toda hora, em qualquer rede social, vai aparecer um monte de publicação de gente que você não seguiu e você vai deixar de ver muita publicação de gente que você escolheu seguir. Não estão dando a você a liberdade de escolher o que você quer ver. A gente tem o hábito de pensar que é uma péssima ideia deixar o Estado decidir as coisas por nós. E essa linha de pensamento tem ficado cada vez mais comum na internet, principalmente porque a gente vê muito argumento que defende mais a ideia de que as redes sociais conseguem se autorregular, provavelmente porque essas ideias são impulsionadas pelo algoritmo. E eu sei que os governos têm uma tendência forte a causar decepção, independentemente do que você acredita e do que você defende. Mas eu acho que é uma boa ideia, antes de qualquer coisa, a gente fazer algumas comparações. A gente costuma se decepcionar com os políticos porque a nossa relação com a política anda meio errada, e não é de hoje. A gente sai pra votar e fica por isso mesmo. E a gente nem espera que as coisas melhorem, porque todo mundo já ficou tão descrente da política que o pensamento da maioria das pessoas é que isso não faz a menor diferença. O problema é que não é bem assim. Dizer que todo mundo que tá lá é farinha do mesmo saco é uma coisa meio estúpida. Primeiro, porque não resolve nada. Segundo, porque não é verdade. Até entre os piores políticos existe diferença, porque os erros que eles cometem são diferentes. Não adianta sair pra votar ou só justificar o voto. Tem que votar, tem que acompanhar, tem que entender o que acontece por fontes diferentes para não cair em teoria da conspiração maluca e tem que participar. Pois é, se você acha que alguma coisa deve ser feita e que ela cabe ao poder público, você tem que mandar e-mail ou ligar para o gabinete do vereador ou do deputado que você achar que vai poder resolver aquele problema. Você precisa cobrar dos políticos, seja daqueles em quem você votou e que você apoia, seja daqueles em quem você não votou e que você não apoia, porque todos eles trabalham para você. Você é o patrão ou patroa deles, independentemente de você gostar deles ou não. Então, mesmo que a gente não goste muito de algum governo, de alguma configuração do Congresso ou do Senado, a gente pode fazer alguma coisa a respeito dessas instituições, porque existem recursos para isso, a gente só não usa direito. É só questão de se politizar. Isso é muito, muito chato, mas é super importante. Eu, particularmente, quando falo em deixar as coisas sob tutela do Estado, na verdade eu tô falando em deixar as coisas no controle do povo, porque o Estado é nosso, mesmo que muita gente já tenha te falado que não é assim que funciona. Agora, e quanto a deixar as próprias redes se regularem? Eu sinto muito em dizer isso, mas as plataformas e a tecnologia em geral não são neutras. Elas só servem aos propósitos de quem manda nelas, e não são os usuários, e sim os donos das plataformas, que são pessoas com muito poder político, como esse cara, e muito poder econômico, como esse cara. Ok, eu vou pensar em outro exemplo. Esse cara. E se você acha que eu sou só mais uma pessoa mala, invejosa, que odeia bilionário, pode se tranquilizar, porque o que eu acho deles é completamente irrelevante. Não é a minha opinião, e sim um fato de que essas pessoas têm muito mais poder do que precisam e do que deveriam ter. E que esse poder, seja político, seja econômico, sai das pessoas normais, como nós. Existe uma expressão que diz que a economia não é uma conta de soma zero. E para quem não conhece essa frase, eu explico. A frase quer dizer que não é porque uma pessoa ficou mais rica que a outra necessariamente vai ficar mais pobre. E eu não duvido que essa afirmação já tenha feito sentido algum dia, ou que ela possa fazer sentido no futuro, mas no presente não é o que a gente está vendo. Toda vez que os bilionários ficam mais ricos, a desigualdade social
só aumenta. A nossa vida não vai ficando melhor e acompanhando a deles. E as redes sociais são apenas uma das ferramentas que eles têm para tirar a nossa liberdade de expressão e o nosso acesso à informação e aos meios de comunicação em geral. E diferentemente dos políticos, que por piores que sejam, ainda trabalham pra gente, os donos das redes sociais não devem nenhuma satisfação a você. E eu te garanto que eles não se importam nem um pouco em respeitar você. O Elon Musk não acordou um dia pensando em dar voz, liberdade de expressão e oportunidade de subir na vida pro Luiz Henrique de Piracicaba. Ele tá preocupado com o dinheiro no bolso dele, mesmo que isso signifique que o dinheiro saia do seu bolso e do seu país. A internet faz parte da nossa vida e não tem pra onde correr. A gente consegue emprego pela internet, a gente estuda pela internet, a gente emite documentos pela internet e, claro, a gente também faz amizades, mantém contato com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, etc. É impossível voltar atrás. Não dá para resolver os problemas da internet só desligando o computador ou o celular, porque em 2025 isso não é opção. Por isso eu acredito que a única forma da gente começar a resolver os nossos maiores problemas é regulamentando as redes sociais e a internet. E se esse trabalho for feito de um jeito que a gente não gosta, a gente vota, elege, acompanha, entende e cobra dos políticos que o trabalho seja refeito, até ficar bom para todo mundo. É muito difícil, mas não é impossível. E a outra possibilidade, que é deixar tudo nas mãos das Big Techs, já é o que acontece. E a gente sabe o que acontece. As redes sociais são usadas para briga, ninguém aprende nada com ninguém, a gente perde contato com as pessoas por quem a gente tem carinho, a gente é bombardeado de anúncio todo santo dia, toda hora, e a gente é impedido de entender como o mundo à nossa volta funciona, como ele realmente funciona. Porque as pessoas acabam achando mais fácil acreditar em qualquer teoria da conspiração estúpida do que ler artigos, matérias e notícias de fontes diferentes para poder opinar sobre alguma coisa de um jeito sério. Por enquanto, a minha sugestão é que você convide as pessoas com quem você tem amizade para sair, para conversar, para fazer qualquer coisa. E se você tiver amizade só com gente que mora longe, faz uma call ou uma conferência. Pode ser pelo Discord mesmo. Opa, mencionei ele. Se você tem muito mais do que 30 anos, deve morrer de medo do Discord por causa de notícia ruim que sai sobre isso toda semana. E se você tem menos do que 30 anos, deve saber que é só uma plataforma para você interagir com grupos de amigos e que é só você não usar para fazer nada de absurdo ou criminoso, que tá tudo bem. Mas a gente pode regulamentar as plataformas digitais, que a gente vai ter muito mais recurso para resolver os problemas que acontecem nesses ambientes também. E eu sei que eu tô devendo mais uma dica pro pessoal que trabalha nos serviços de streaming. Eu falei lá atrás que tinha mais uma. E a dica é: coloquem o filme Checkmate no catálogo de vocês, porque esse filme é muito bom. Você gostou desse vídeo? Então, por favor, deixa uma curtida ou um comentário. Eu só peço que na hora de comentar, se você discordar de mim, que o comentário seja respeitoso, porque eu não desrespeitei ninguém. E eu peço que você também mande esse vídeo pra alguém que possa achar esse conteúdo legal, para o vídeo não ficar enterrado no algoritmo. E se você gostou do meu conteúdo, considere entrar no meu Apoia-se, que por um valor muito pequenininho você pode me ajudar, pode me motivar, pode me incentivar a fazer mais vídeos. Por enquanto é só, mas logo logo eu volto com mais vídeos e, como sempre, isso não é um aviso, é uma ameaça.